A barraca bateu no asfalto com um estrondo seco que fez a rua inteira congelar. O som foi tão brusco, tão fora do ritmo comum daquela terça-feira, que por um segundo até o barulho do trânsito pareceu falhar. As coxinhas rolaram pela sarjeta. As garrafas de água se espalharam pela calçada. Um suporte metálico entortou de lado, raspou no meio-fio e caiu com violência. Os sachês de molho, o guardanapo, a maionese, o ketchup, a mostarda, tudo virou bagunça em poucos segundos. E bem no meio de tudo aquilo, parado como se tivesse acabado de assistir a uma cena engraçada, havia um homem adulto rindo de verdade. Não era sorriso nervoso, não era constrangimento, não era aquela risada curta de quem tenta disfarçar uma situação ruim. Não, era riso aberto, cruel, satisfeito, como se humilhar alguém diante de todo mundo fosse uma vitória. Enquanto isso, a poucos passos dali, um senhor de 68 anos caiu de joelhos no asfalto e começou a recolher, com as mãos tremendo, o que restava do pequeno carrinho que sustentava sua vida. Antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido rápido. Se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravolta, já se inscreve no Dose de Conhecimento, deixa seu like e comenta de onde você está assistindo. E me responde também, qual foi a última vez que você parou para ajudar um desconhecido? Eu quero muito saber. O nome do idoso era Anselmo Batista. Havia mais de 15 anos que ele trabalhava naquele mesmo ponto, numa rua movimentada do centro de Belo Horizonte. Não era um lugar bonito, não tinha glamour nenhum. O asfalto era irregular, o poste ao lado vivia pichado, e a sombra da árvore mais próxima não cobria nem metade da calçada. Mas para Anselmo, aquele pedaço de rua era mais do que um ponto de venda. Era o que sobrara da vida que ele tinha construído. Cada garrafa, cada coxinha, cada refrigerante colocado ali tinha sido comprado com cuidado, quase sempre contando moedas. O carrinho não era só um carrinho, era a continuação da dignidade dele. Era a forma que tinha encontrado de não estender a mão para ninguém. Era o jeito de pagar o aluguel de um quarto simples, comprar seus remédios do coração e ainda mandar, quando dava, algum dinheiro para a neta que morava com a mãe em outra cidade. Naquele dia, ele tinha saído de casa cedo, tinha acordado antes do sol, como sempre fazia. Sentou-se na beira da cama estreita, respirou fundo por alguns segundos para conter a tontura que ultimamente vinha logo cedo e só depois levantou. Esquentou o café requentado da noite anterior, comeu metade de um pão amanhecido e conferiu 2 vezes a caixa de dinheiro. Ele não fazia ideia de que, naquela tarde, alguém pisaria na pouca paz que ele ainda tinha. O homem que destruiu sua barraca se chamava Marcelo Nogueira. Tinha 30 e poucos anos, ombros largos, relógio caro no pulso, barba aparada e aquele tipo de arrogância que não vinha da força, mas do costume de nunca ser contrariado. Marcelo trabalhava numa empresa de investimentos ali perto. Gostava de ser visto chegando em carro importado, falando alto no celular e tratando qualquer trabalhador como se fosse invisível. Na verdade, Marcelo confundia sucesso com poder sobre os outros. Naquela terça-feira, ele já estava irritado antes mesmo de descer do carro. Tinha discutido por mensagem com a ex-mulher. Um negócio que ele julgava garantido tinha sido adiado. E, acima de tudo, ele estava tomado por aquela raiva mesquinha de quem acredita que o mundo inteiro precisa abrir espaço para o seu mau humor. Quando encontrou o carrinho de Anselmo parcialmente próximo à entrada da vaga onde queria parar, não enxergou ali um idoso trabalhando. Enxergou um obstáculo. "Ô, velho!" Marcelo gritou da janela, antes mesmo de desligar o carro. "Tira essa porcaria daqui!" Anselmo se virou no mesmo instante, assustado. "Só um minutinho, meu filho. Eu já ajeito." Ele realmente ia ajeitar, já tinha até posto a mão na lateral do carrinho. Mas o "só um minutinho" pareceu uma afronta para Marcelo. Ele abriu a porta do carro com violência, saiu, bateu a porta e foi andando em passos duros até a barraca. "Eu falei para tirar agora." "Eu vou tirar, moço. Calma, é rapidinho." Marcelo olhou em volta. Havia gente passando. Ele percebeu que tinha plateia. E foi aí que escolheu ser pior. Com as 2 mãos, empurrou o carrinho com tanta força que uma das rodas subiu no desnível da calçada. O eixo travou e a estrutura inteira virou de lado. O resto foi o estrondo. As coxinhas voando, as garrafas rolando, a caixa térmica abrindo, o metal se retorcendo, Anselmo caindo de joelhos com um gemido que quase ninguém ouviu, porque a risada de Marcelo veio logo depois. Uma risada alta, debochada, repugnante. "Aprende agora a não atrapalhar os outros", ele disse, ainda rindo. Ninguém se mexeu. Algumas pessoas pegaram o celular. Um rapaz começou a filmar. Uma mulher deu 2 passos para frente, mas parou quando Marcelo olhou em volta com o peito estufado,
como quem desafia qualquer um a interferir. Foi nesse instante que outro homem dobrou a esquina. Ele vestia jeans escuro, camiseta cinza lisa e tênis gastos. Segurava uma guia firme, mas sem tensão. Ao lado dele, andava um pastor alemão de postura impecável, peito largo, orelhas erguidas, olhar atento. O homem se chamava Rafael Monteiro. O cachorro, Thor. Rafael não estava em serviço, não usava farda, não trazia nenhuma insígnia no corpo. Para quem passasse rápido, era só mais um sujeito passeando com o cachorro no centro. Mas havia algo nele que chamava a atenção mesmo no silêncio. Era a presença. Certas pessoas carregam uma calma tão firme que mudam o ar ao redor sem levantar a voz. Rafael tinha servido por anos em operações especiais da Marinha. Hoje trabalhava com treinamento tático e consultoria de segurança. Levava uma vida discreta. Thor, antigo parceiro operacional, era muito mais do que um cão adestrado. Era família. Rafael ouviu o estrondo antes de ver a cena. Quando virou a cabeça e enxergou o idoso no chão, o carrinho destruído e o homem rindo, sentiu aquela mudança instantânea por dentro. Thor também percebeu. Parou na mesma hora. Rafael não correu, não gritou, não perguntou o que aconteceu. Apenas caminhou em linha reta até o meio da confusão. Marcelo ainda ria quando percebeu a aproximação. O riso diminuiu sozinho. Não porque Rafael tivesse feito algum gesto agressivo. Não fez. Mas bastou vê-lo chegando para alguma coisa no peito de Marcelo se contrair. Rafael passou por ele como se ele não fosse o mais importante daquela história. Porque não era. Primeiro, Rafael se abaixou ao lado de Anselmo. Colocou um joelho no chão. Pegou 2 garrafas que estavam rolando para a rua. Depois recolheu as coxinhas ainda embaladas. Endireitou com as próprias mãos o suporte de metal que tinha entortado. Separou o que ainda podia ser aproveitado do que estava perdido. Só então falou. O senhor se machucou? A voz era baixa, firme. Anselmo, atordoado, respirava curto. Não, acho que não. Mas as mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar uma embalagem. Rafael percebeu o tremor e o rosto pálido. Fica sentado um pouco, disse ele. Eu cuido disso aqui. Não, pode deixar. O senhor vai sentar, repetiu Rafael. Anselmo obedeceu. Thor se posicionou ao lado do carrinho destruído e ficou sentado, atento, como se estivesse guardando o perímetro. Marcelo, incomodado por estar sendo ignorado, tentou recuperar o controle da cena. Escuta aqui esse velho... Rafael levantou os olhos. Foi só isso, um único olhar. Não foi ameaça explícita. Foi o olhar de quem não se impressiona com valentia de estacionamento. Marcelo engoliu seco no meio da frase. Ao redor, as pessoas sentiram a virada. A crueldade, que antes tinha ocupado todo o espaço, agora parecia pequena e covarde. Marcelo soltou um riso fraco. Ele estava atrapalhando, murmurou. Rafael voltou a olhar para Anselmo e para os produtos espalhados. Marcelo esperou alguma discussão. Ela não veio. Ele deu um passo para trás, depois outro. Abriu o carro, entrou, ligou o motor e foi embora. Mas a história não terminou aí. Enquanto recolhia o restante dos itens, Rafael pegou o celular e fez 3 ligações rápidas. Chamou Leandro, Vinícius e Samuel. Pediu ferramentas, rodas novas, chapa de alumínio, parafusos e um guarda-sol usado. Ninguém perguntou nada. Todos responderam do mesmo jeito. Tô indo. Enquanto esperavam, Rafael ajudou Anselmo a sentar num banquinho de plástico que tinha sobrevivido à queda. Pegou uma garrafa de água intacta, abriu e entregou a ele. Bebe devagar. Anselmo ainda parecia sem acreditar. Ah, moço, o senhor não precisava se meter nisso. Precisava sim. Hoje em dia ninguém para. Eu parei. Anselmo baixou os olhos. Esse carrinho é tudo que eu tenho. Rafael então perguntou há quanto tempo ele trabalhava ali. Anselmo contou que estava naquele ponto havia 15 anos, que morava sozinho desde a morte da esposa, que o aluguel estava atrasado e que a barraca era o que ainda o mantinha de pé. Aquilo não era só a cena de um carrinho quebrado. Era o colapso de um equilíbrio frágil construído ao longo de anos. 40 minutos depois, uma caminhonete branca encostou perto da esquina. Desceram dela 3 homens. Leandro, forte, calvo, com uma caixa de ferramentas numa mão. Vinícius, mais baixo, barba espessa, carregando 2 rodas novas e uma barra metálica no ombro. Samuel, magro, de boné, equilibrando um guarda-sol vermelho já usado e um saco cheio de peças improvisadas. Ao verem Anselmo, entenderam na mesma hora, sem discurso, sem pose, sem caridade exibida, apenas ação. Leandro se abaixou ao lado da estrutura torta, examinou o dano e disse: "Dá para salvar.
Vinícius já mediu o eixo com os olhos. Melhorar também. Samuel largou as peças no chão e sorriu para Anselmo. Hoje o senhor vai sair daqui com barraca de luxo. Anselmo tentou protestar, disse que não tinha como pagar, mas Leandro respondeu sem sequer erguer a cabeça. Ninguém perguntou isso. Pela primeira vez desde a queda, algumas pessoas na calçada esboçaram um sorriso. Aos poucos, a própria rua começou a mudar. Um engraxate trouxe uma vassoura. A moça das sacolas apareceu com um pano limpo. O homem da obra trouxe um pedaço de madeira para apoiar a estrutura. A senhora do semáforo voltou com um pacote de guardanapos novos, dizendo que era só para ajudar. É assim que a bondade funciona quando alguém tem coragem de começar. Ela acorda outras pessoas. As peças velhas foram removidas. A roda quebrada saiu. A barra torta foi substituída. A chapa de alumínio reforçou a lateral. Depois adaptaram o guarda-sol vermelho no topo. Uma lanchonete próxima trouxe gelo. Um estudante de design escreveu às pressas num papelão: coxinha do seu Anselmo. Anselmo virou o rosto e respirou fundo, tentando se recompor. Mas a verdade é que estava perdendo a luta contra a emoção. 3 horas antes, ele era um velho invisível, humilhado no meio da rua. Agora, pessoas que ele nem conhecia estavam reconstruindo com as próprias mãos aquilo que um homem arrogante tentou destruir em segundos. Não era só o carrinho que estava sendo consertado, era alguma coisa dentro dele. Quando terminaram, a barraca parecia outra, mais firme, mais limpa, mais bonita. Rafael pegou a carteira. Quanto é a primeira coxinha do dia? Anselmo abriu e fechou a boca algumas vezes. Eu não posso cobrar de vocês. Pode sim, respondeu Rafael. Hoje o senhor vai vender. Leandro pediu 2. Samuel pediu refrigerante. Vinícius pediu mais uma. Em menos de 10 minutos, havia fila. Não era uma fila enorme, mas suficiente para fazer Anselmo trabalhar com as mãos apressadas, os olhos marejados e uma confusão boa no peito. Rafael ficou ali por mais alguns minutos, observando em silêncio. Antes de ir embora, abriu discretamente a caixa de dinheiro do carrinho e colocou notas dobradas sob um pano limpo, sem chamar atenção. Leandro viu, entendeu e fez o mesmo. Samuel e Vinícius também. Anselmo notou só depois. Não, isso aqui é demais. Não é demais, disse Rafael. É começo. Eu nunca vou conseguir agradecer. Então não agradece. Continua. Continua? Amanhã o senhor volta. Depois de amanhã também. E no outro dia. Um dia de cada vez. A frase entrou fundo. Porque às vezes a pessoa não precisa de uma solução mágica. Precisa só de alguém que devolva a ela a ideia de amanhã. Rafael assobiou baixo para Thor, que se levantou no mesmo instante. Anselmo então fez a pergunta que estava guardando desde que o viu chegar. Quem é o senhor? Rafael segurou a guia do cachorro e deu de ombros. Só alguém passando pela rua. Ele virou as costas e começou a se afastar com Thor ao lado, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Anselmo não chorou na hora da humilhação. Também não chorou enquanto o carrinho era consertado. Só chorou quando percebeu que aqueles homens estavam indo embora sem pedir nada em troca, sem querer aparecer, sem transformar a dor dele em propaganda. Foi então que levou a mão ao peito, abaixou a cabeça e deixou as lágrimas caírem em silêncio atrás da barraca reconstruída. Não eram lágrimas apenas de alívio, eram lágrimas de alguém que tinha sido visto. Mas ainda havia outra parte dessa história. Na manhã seguinte, o vídeo gravado por um dos rapazes da calçada já tinha circulado em grupos de bairro. Não mostrava toda a reconstrução, só o momento em que Marcelo empurrava o carrinho e depois o início da ajuda. A imagem era tremida, mas suficiente. Até o meio-dia, gente da região já sabia quem era o agressor. Alguém reconheceu o carro, outro reconheceu o rosto. Em poucas horas, o nome de Marcelo começou a circular acompanhado da palavra que ele mais odiaria ler sobre si mesmo: covarde. Na empresa onde trabalhava, fingiram surpresa, mas alguns colegas não ficaram exatamente chocados. Quando uma pessoa maltrata garçons, porteiros, faxineiros e manobristas durante anos, o escândalo só torna público algo que muitos já conheciam em privado. Marcelo tentou minimizar, disse que tinham tirado de contexto, disse que o velho havia sido agressivo, disse que o vídeo não mostrava tudo, mas ninguém conseguiu assistir aquelas imagens sem perceber a verdade nua e simples. Ele tinha escolhido esmagar alguém que julgava fraco. Enquanto isso, na esquina de Anselmo, algo diferente começava a acontecer. Pessoas que nunca tinham comprado nada ali começaram a passar. Alguns porque viram o vídeo, outros porque ouviram a história pela cidade. Muita gente ia pela coxinha, mas ficava pelo senhor de sorriso tímido e fala humilde. Logo alguém doou um toldo novo. Depois apareceu uma mulher dizendo que queria bancar a pintura do carrinho. Um farmacêutico da rua deixou pago em segredo o remédio de pressão de Anselmo por 2 meses. A barraca virou símbolo de algo
maior, não de pena, de respeito. Mas a parte mais bonita ainda estava guardada para um sábado de céu claro, quase um mês depois. Naquele dia, Anselmo trabalhava cedo quando viu de longe um homem conhecido dobrando a esquina com um pastor alemão ao lado. Era Rafael. Anselmo saiu de trás da barraca tão rápido quanto suas pernas permitiram. Ah, seu Rafael? Rafael levantou os olhos. Bom dia, seu Anselmo. Hoje o senhor não vai pagar. Anselmo disse já emocionado. Hoje quem manda aqui sou eu. Rafael sorriu de leve. Então vou aceitar a ordem. Enquanto preparava a coxinha, Anselmo falou sem olhar muito para ele. Naquele dia eu achei que tinha acabado tudo. Não era só a barraca. Eu senti como se tivessem me arrancado o resto da coragem. Eu fiquei no chão e pensei, pronto, agora acabou mesmo. Rafael ouviu em silêncio. Mas o senhor parou. Anselmo finalmente o encarou. E eu queria que o senhor soubesse de uma coisa. O senhor não salvou só meu trabalho, não. O senhor me salvou da vergonha de achar que eu não valia mais nada. A frase ficou no ar. Rafael demorou um instante antes de responder. O senhor sempre valeu. Só cruzou com a pessoa errada e depois com as certas. Naquele mesmo sábado, uma menina de cerca de 10 anos apareceu com a mãe. Era a neta dele. Helena trazia nos braços uma sacola de papel. Vô, eu fiz isso para você. De dentro da sacola, ela tirou uma placa feita à mão. Em letras coloridas dizia: aqui também se serve respeito. Anselmo olhou para a placa e começou a chorar de novo. A placa foi pendurada na frente do carrinho naquele mesmo dia e de alguma maneira resumia tudo, porque a fome que mais destrói nem sempre é a de comida. Às vezes, é a fome de ser tratado como gente. O que Rafael fez naquela terça-feira não foi heroísmo de cinema. Não houve música triunfal. Ninguém deu discurso sobre justiça. Nenhuma autoridade entregou medalha. Houve só uma escolha: parar, abaixar, ajudar, pedir reforço, reconstruir. Meses se passaram. Marcelo desapareceu daquela região. Alguns disseram que perdeu o emprego, outros disseram que saiu antes que o demitissem. A verdade exata pouco importava. Já Anselmo se tornou conhecido não pela humilhação que sofreu, mas pela forma como permaneceu em pé. A barraca ganhou pintura nova, depois uma cobertura melhor, depois até um pequeno freezer usado doado por um comerciante. Helena passou a visitá-lo mais vezes. A filha apareceu num domingo para almoçar com ele, e em uma caixa guardada no fundo do armário, dobrado com cuidado, ele mantinha o primeiro cartaz de papelão escrito às pressas pelo estudante: coxinha do seu Anselmo. Não porque fosse bonito, mas porque lembrava o dia em que a vida, por algumas horas, decidiu devolver o que parecia perdido. Quanto a Rafael, ele continuou sendo quem sempre foi: discreto, direto, inteiro. Nunca publicou a história, nunca contou para se engrandecer. Talvez seja isso que essa história tenha de mais importante. Nem todo milagre vem do céu. Às vezes ele vem dobrando a esquina, de camiseta cinza, com um cachorro ao lado, e decide que não vai seguir em frente enquanto alguém estiver caído no chão. Então me responde com sinceridade: se fosse você naquela calçada, o que teria feito? Teria filmado? Teria olhado para o outro lado? Teria pensado, não é problema meu, e seguido a vida? Ou teria parado? Porque quase sempre, a diferença entre um dia comum e uma vida transformada está exatamente nesse pequeno espaço entre ver e agir. E se essa história te tocou de alguma forma, se ela te lembrou da pessoa que você ainda pode escolher ser, se inscreve agora no Dose de Conhecimento, deixa seu like e comenta aqui embaixo: ainda existe gente boa. Eu quero ler sua mensagem, porque no fim, foi isso que Anselmo descobriu naquela terça-feira, que a crueldade faz barulho, mas a bondade, quando resolve aparecer, consegue ser ainda mais forte. E às vezes tudo o que uma pessoa precisa para continuar vivendo é isso: um gesto firme, uma mão no momento certo e a prova silenciosa de que ela ainda não foi esquecida.